A graça, a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estaremos dando continuidade no ensino do Evangelho de João, capítulo 14. O título de hoje é O Espírito Santo não é para todos. Pedindo a tua ajuda, Espírito Santo, mais uma vez, para que possa estar orientando, testificando, fazendo-me lembrar do que o Senhor Jesus Cristo ensinou e de toda a palavra que o Senhor conhece, para que essa mensagem seja testificada e valorizada, para aqueles que têm o Espírito Santo possam valorizar ainda mais, e aqueles que não têm possam buscar-se. Então, nesse dia, eu te agradeço, fortaleça esse pequeno aprisco, abençoa aqueles que estão, Senhor meu Deus, visitando esse canal, os que se inscreveram, os que vão se inscrever. Guarda e fortalece, eu peço que a sua bênção seja estendida sobre a casa, aqueles que moram debaixo do mesmo teto, todos aqueles, Senhor, sejam guardados, livres, ó Deus, que venham se converter, ó Deus, e te dar graças àqueles que ainda não te conhecem. Nesse dia eu te peço que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através dessa obra, testifica essa mensagem aos corações, eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou para fazer uma reflexão e o título é Somos o Israel de Deus, que está lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Nossos comentários hoje, nossa irmã Marli Goulart, Deus abençoe esse guerreiro que não se cansa de se esforçar e buscar o Senhor e passar para nós mensagens de sua aprendizagem muito importante. Na realidade, irmã, não é que, deixa eu pensar, não é que eu faço isso por uma obrigação, realmente é uma obrigação espiritual, mas visando o meu bem-estar mesmo, porque se eu não meditar, se eu não correr atrás, se eu não atualizar, a mensagem, eu mesmo eu não me sinto realizado, é como se faltasse alguma coisa em mim. Isso foi aos poucos sendo construído em mim. Então, uma coisa é você ir buscar, porque eu vou alimentar o rebanho de Deus, eu vou alimentar o pequeno aprisco. Outra coisa é, eu vou alimentar, eu sou obrigado a fazer, porque Deus vai me cobrar. E a outra, que é a real, se eu não fizer, eu é que estou no erro, por mim mesmo, porque eu não me alimentei. Eu sei, e a própria Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, toda e qualquer motivação que vem para mim, ela vem do Espírito Santo. Eu descobri isso, e a gente fica assim meio que, poxa, eu pensei que era eu. Eu pensei que era, não sou eu, é o Espírito Santo. Ele investe, ele ensina, ele renova. É muito importante o comentário da irmã, muito importante, me identifico com ele. Agora, a irmã ainda acrescenta, como Paulo frisou, todo aquilo que é aprendido do Senhor vos ensino, ou seja, aquilo que eu recebo, eu vou repassar, porque a gente sabe que não pode reter, só passando é que existe a possibilidade de que alguém venha glorificar o Senhor. Então, uma determinada coisa que você não passa e fica com você, imagina, você está retendo a glória de Deus. Olha que perigo. Então, eu acho maravilhoso passar tudo aquilo que temos aprendido com ele, servindo de exemplo para outras pessoas. Deus abençoe esse canal maravilhoso e a todos os irmãos. Glória. Então, eu respondi, glória ao Senhor Jesus, exatamente assim como passa o Espírito Santo. Eu só repito, o Senhor te abençoe e te guarde. Nossa irmã Cristina, amém, aumente nossa sede, Senhor. Oração linda do final. Ó meu Deus, na verdade, o Senhor tem tanta misericórdia da gente, porque sabemos tão pouco sobre o reino do Senhor. Obrigada por sua misericórdia e paciência, Senhor, que olha para nós com tamanha misericórdia. Deus abençoe o irmão e a todos desse aprisco. Fortalece, Senhor, cura, limpa, salva, convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus, amém. E é realmente
como falei com a irmã Marli, né? Acrescento aqui com a irmã Cristina, sabemos tão pouco, né, sobre o reino de Deus. E realmente, irmãos, eu pensei que sabia. Né? O próprio Espírito Santo falou para mim, né, em 2020, durante a pandemia. Você quer falar sobre o final dos tempos, sobre Apocalipse? Tudo bem. Só que você primeiro tem que conhecer Jesus. Imagina, você crente na igreja há 25 anos, cheio de experiências, né? Pregando em presídio e batizado com o Espírito Santo, e você não conhece Jesus. Então, ele foi, né, ensinando, está até hoje, né? Está me ensinando até hoje sobre o Senhor Jesus, que aí eu leio e repasso, sou visitado. Mas é por quê? Por causa do interesse. Do esforço. Mas porque eu tenho tempo também, né, irmã? A irmã não tem, mas eu tenho. Essa é a realidade. A irmã não tem porque também não chegou na época da irmã. Não se deixa chegar que a irmã vai ter. Então Deus ele vai investindo. Então a irmã, dentro do que pode fazer hoje, né, agrada ao Senhor. Né? Então, quem não pode aqui, na realidade, chegar e falar assim, eu não tenho tempo, sou eu. Além de ser um grande mentiroso, né? Mas é exatamente para isso, para você aprender e repassar, como falou, muita propriedade nossa irmã Marli também, né? Como Paulo, né? Aprendia para repassar, e quando a gente não consegue repassar, irmãos, dá uma frustração, e às vezes eu só fico frustrado aqui, irmãos, não vou citar nomes, mas aí a pessoa some, né? E aí daqui a pouco, né, parece que não aprendeu nada. A gente fica frustrado, irmão, porque a gente conta ovelha. É sarai, chubanai, é canderes, é como chubegar. É o amor de Deus dentro de nós, irmão. Isso não vem de mim, não. Isso é dom de Deus. Então a gente, mais como a gente, né, é ensinado pelo Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo não mandar falar, eu vou falar para quê? Eu não. Vou ficar quieto. A carne quer falar, mas não. O ego, não vou falar nada, vou ficar quieto, vou continuar ensinando, né? E ver pessoas, né? As aplicadas, ver as aplicadas aí, as pessoas interessadas. Fala nisso, cadê a irmã Marina? A irmã Marina Marques, cadê a irmã Marina? Nossa, a irmã Iva Pérez, né, ela também, ela deixou 2 comentários aí também, que está numa profundidade, não vou nem cobrar a irmã Iva Pérez. Irmã Marina Marques, cadê? Eu fui contar as ovelhas aqui, eu estou sentindo falta da irmã. O irmão Lucas Win, que eu nem vou cobrar mais, irmão, porque a gente pergunta, etc e tal, né? Que nem o irmão Fábio Conceição. Eu falei que não ia falar, tá vendo? Irmãos, a gente é um pequeno aprisco. Eu vou dizer a verdade para os irmãos, não sei quando a gente vai ter oportunidade no futuro sobre isso, não, irmãos. Vocês estão sendo preparados. Né? Eu não sei nem se eu vou estar aqui na época que, de repente, vocês forem usar o que está sendo aprendido, o que está sendo repassado. Eu não sei o dia de amanhã. Então, tipo assim, desde o início eu falei para os irmãos, olha, eu sou um homem fraco, eu sou um nada, olha o que aconteceu comigo. Eu vim com fraqueza, mas eu vim determinado, Senhor, não retroceder, vontade, laços. Mas eu vim determinado. Então eu hoje sou sincero, irmãos, eu fico, irmãos, assim, tipo, eu não quero ser, primeiro que eu não sou pastor de ninguém, né? Mas se Deus me colocou aqui como um homem de Deus, né, para poder trazer a mensagem de Deus, você acaba fazendo um pastorado, irmão, acaba fazendo papel de pastor. Não tem como ser diferente, entendeu? Então você conta no aprisco, está sentindo falta, né? Então as pessoas querem levar da maneira delas. E é isso que nós vamos estudando aqui a cada dia, que não é assim que se segue Jesus. Existe compromisso, irmão, compromisso, entendeu? Existe compromisso de aprender, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Olha, eu vou ser sincero, continuo sendo sincero. O que tem de pessoal aí comentando meus testemunhos, vocês não têm noção. Mas eu fico preocupado, porque eu falo, Senhor, eu não estou vendo colheita, embora eu também não tenha que ver nada, né?
eu não tenho que ver nada. Mas eu fico assim, tipo, imagina essa pessoa vai embora, essa pessoa parte. E ela ouviu aquela mensagem, só vai servir ainda para condená-la mais ainda. Eu fico com medo disso, irmãos. É claro que a gente tem que olhar primeiro para nós, né? Essa é a realidade, mas eu fico com medo. Então eu respondi assim: seja tendo o nosso clamor, que possamos nos esforçar a aprender mais sobre o Espírito Santo. Somos tão poucos, irmão. Somos tão pouco, uma Cristo tão pequenininho, né? Então, você imagina, né? A pessoa vem, tipo assim, tocada pelo Espírito Santo e procura dar... Eu procuro dar exemplo, irmãos, eu procuro. Eu não me lembro de, tipo assim, ter pedido nada a ninguém aqui, não. Eu não me lembro. Então, se eu ganho alguma coisa aí, é voluntário. Mas eu não peço nada a ninguém, é gratuito, eu faço para Deus. E aí, tipo assim, as pessoas fazem do jeito... Não, eu vou fazer do meu jeito. E eu fui assim. Não dá certo, irmãos. Tu não chega a lugar nenhum. Tu fica enganando a si mesmo. Essa é a verdade, fica enganando a si mesmo. Eu tô fraco, e vai continuar fraco. Se você não determinar que você quer ficar na presença de Deus e lutar por isso, você vai ficar igualzinho a onda do mar, que a Bíblia fala, um dia em cima, 3 dias lá embaixo. Tem que lutar, irmãos. A vida eterna não é como parece aí filme de Hollywood, não, irmão. Mano, faz, uma vez salvo. Sabe? Que vai atrás disso. Irmã Marligolar, assim seja, né? Eu estou respondendo a irmã Cristina, atendo ao nosso clamor, que possamos nos esforçar e aprender mais sobre o Espírito Santo e a sua palavra para que possamos glorificar o Senhor Jesus. Deus te abençoe. Irmã Marligolar, irmão Aquino, é bom usar detergente para desentupir o vaso, coloca uma quantidade em um balde d'água. Irmã, eu tentei tudo isso. Não funcionou, né? Então hoje eu respondi a irmã: obrigado, irmã, mas agora eu tenho um excelente desentupidor. Funciona, aquele ali funciona. E eu não tinha visto esse tipo de desentupidor em lugar nenhum, né? Barato, né? E funciona, né? Tipo sanfona. Nunca tinha visto aquele tipo, nunca tinha visto. Nunca. Então vamos lá, continuando, Evangelho de João, capítulo 14. É muito tempo que eu não... É verdade, pessoal, há muito tempo que eu não tenho esse... Eu tenho aprendido a frear, exatamente, mas fica acumulando. Então, versículo 17, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha, já de imediato, eu nem separei, aliás, vamos ler aqui a respeito, mas isso aqui me veio assim, cresceu. Olha só. Porque o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, tá? A gente entende. Por quê? Porque o mundo é o mundo. O mundo quer ser... Sabe nem que tem Espírito Santo? Né? Se você for lá para o mundo, né, que o Espírito Santo vai dar alguma coisa para ele, pode ser até que queira, mas fora disso... Então, por que olha só o que complementa. Que o mundo não pode receber. Aí, vírgula. Porque não vê... Vamos raciocinar aqui, irmão. O mundo não pode receber porque não vê. Por que ele está dizendo isso? A gente também não vê. Por quê? Né? Porque o mundo só crê naquilo que vê. Entendi. Realmente, é verdade. O mundo crê naquilo que vê. Mas nem o conhece. Opa! Aí eu comecei a me aprofundar, assim, tipo assim, no conhecimento da força dessa palavra. Olha só, o mundo não pode receber, porque o título o Espírito Santo não é para todos. Forte, né? Tá? Entender que não, o que, como se diz, são os selecionados, são os especiais, são os interessados. Exatamente o contrário, são os interessados que querem. E a palavra garante isso. Olha lá o que está escrito. Porque não vê nem o conhece. Sabe aquela coisa? Eu não conheço nem quero conhecer. A igreja, muitas vezes, irmãos, olha onde chega isso. Não conhece. Ninguém vê, né? Mas não conhece o Espírito Santo. Fala do Espírito Santo, mas não conhece. Seitas. Um dia desse aí eu recebi uma
Eu fiquei lutando com o Espírito Santo, eu respondo ou não respondo, eu respondo ou não respondo. Aí ele falou comigo, né, que eu tenho que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele ficava calado. Eu falei, não, eu estou aqui para... Mas que deu vontade. Dava vontade. Porque vem a frase. A gente sabe que a pessoa de lado do lado não conhece nada de Bíblia. Vem a frase. Aí você vai dizer, não conhece. É crente, hein? Mas não conhece. Então são pessoas que estão em igreja, seitas evangélicas, tá, irmão? Evangélicos, seitas, né? Igrejas que parecem espirituais. Mamon já está dominando, não conhece. Então, quando você vai fazer um apanhado, fica assustado. Então, quem conhece? Olha, não duvide do que eu vou lhe falar. Líderes que não conhecem o Espírito Santo. Não conhecem. Tem. Aí né, aceitou Jesus com verdade, se é verdadeiro que aceitou Jesus Cristo, se tem temor, eu não posso duvidar também não, né, irmão? Porque aí é a palavra que garante, aceitou Jesus com temor, né, e imediatamente fala em Efésios, capítulo 1, ele recebe o Espírito Santo. Né? Agora, se vai manter ele até o final, aí é cada um com o seu cada um. Não entristeçais no Espírito Santo, faz parte de conhecer o Espírito Santo, você está entendendo? Então, se você não conhece, você é capaz de fazer qualquer coisa pensando que... Né? Tipo assim, os crentes modernos, hoje em dia, tipo assim, eu vou em qualquer lugar que Jesus está comigo. Não vai não, irmão, vai quebrar a cara. O Senhor Jesus não entra em qualquer lugar, não. Não é qualquer biqueira que ele vai, não, irmão. Quebra a cara. Ele tem as suas limitações, né? Do lugar que nós podemos ir, tudo escrito na sua palavra. Então tem lugar que o lugar é do inimigo, é casa do inimigo, você vai fazer o que lá? Não, vai não entra não. Mas Jesus está comigo, bem? A palavra não diz isso, irmão. Então nós temos que entender isso aqui, ó. Mas vós conheceis, porque habita convosco. Ó, me respondeu antes, está na palavra aqui, tá vendo? O negócio do pastor que eu falei, ó. Porque habita convosco. Vós conheceis porque habita convosco. Então você tem experiência com ele. Embora, volto a falar, tem líderes que não têm experiência com o Espírito Santo. Até aceitou Jesus, tem o Espírito Santo habitando nele, mas não... Demorei, né, para apontar o dedo aqui. 25 anos servindo, não conhecia o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, não conhecia Jesus, não conhecia o Espírito Santo, não conhecia. Como é importante conhecer o Espírito Santo. Começar a conhecer o Espírito Santo. É um processo. E estará em vós. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, o mundo não recebe. O mundo não sabe o que é. Porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então, a promessa do Espírito Santo para habitar nos fiéis cumpriu-se depois da ressurreição de Cristo, quando ele soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Está em João 20, 22, não vamos ver mais à frente como for estudar. Então, a seguir, o Senhor Jesus Cristo lhes ordenou aguardarem uma outra experiência do Espírito Santo. Então, essa dali foi uma primeira experiência, viria outra. Que lhe daria grande poder para testemunhar, né? Como está lá, dizendo, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, como está lá no livro de Atos, capítulo 1, 5 e 8 e capítulo 2 e 4, né? Então, o Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade, porque ele é o Espírito de Jesus, que é a verdade. Instrui quanto à verdade, expõe a mentira e guia o crente em toda a verdade. Aqueles que querem sacrificar a verdade em favor da unidade, do amor, ou outra qualquer razão, negam o Espírito da verdade, que os tais alegam ter. Não tem amor, não tem o Espírito da verdade. A igreja que abandona a verdade, abandona seu Senhor. O Espírito Santo não será conselheiro dos que são indiferentes.
com relação à fé ou ao seu compromisso com a verdade. Ele vive somente nos que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Eu não colocaria ele vive, mas ele se manifesta, né? Porque ele vive no crente que se arrependeu e aceitou o Senhor Jesus Cristo. Se esse crente, durante um determinado tempo, esfriou na fé, né? Estava crescendo, daqui a pouco começou a crescer para baixo, vai chegar um momento que esfriou e a comunicação é interrompida. Eu sei porque aconteceu comigo. Você quando tu foca o mundo, quando a tua prioridade é o mundo, você não tem tempo mais para o Espírito Santo, para as coisas de Deus, para o Senhor Jesus Cristo, você não tem mais esse tempo. Por isso que eu volto aqui, fico cobrando todo mundo aqui, principalmente aqui as ovelhas do aprisco. Tem que ter um tempo para Deus. Nem que seja acordou, primícias para Deus. Bom dia, Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu trabalho, sabe que eu dormi pouco, etc. Mas eu te amo. E por favor, Senhor Deus, aqui está a minha família. E vá à luta. Se puder, de repente, vai de carro, vai ouvindo o hino, vai ouvindo a palavra, enfim, mas vai dando atenção à palavra, não perde o foco. Mas chego de noite, então eu ouço a palavra. Amém, irmãos? Escuta o vídeo, amém, mas faz mais. Precisa de manhã cedo, logo nas primícias, Senhor, eu te amo. Irmãos, tem dias que eu não tenho, hoje, obrigado, hoje eu fui levar minha esposa no médico cedo, e aí eu falei, não, mas eu tenho que acordar antes para me falar com Deus, tem horário lá para mim, eu vou falar com Deus antes, vou me humilhar, não é o tempo que eu dou, mas vou, né, vou dar 15 minutos, 20 minutos, vou dar. Porque senão eu saio vou ser sincero, irmão, como se eu estivesse sem roupa na rua. O sentimento é esse, estou nu. Essa é a realidade. Então nós precisamos ter esse compromisso, por isso muitas vezes eu exorto, eu cobro, irmãos, porque eu sei, eu passei por isso, é daqui para lá para você ir para o mundo, é daqui para lá, e continuar ainda com cara de crente, né? Diz, não, Deus entende todas as coisas, aí daqui a pouco vai para o pecado, daqui a pouco o pecado, não dê lugar ao diabo, obrigado, Espírito Santo. Deu lugar ao diabo, irmãos, aí você deu lugar ao diabo, aí vai reclamar com Deus. Então o Espírito é chamado Espírito da verdade, porque ele é o Espírito de Jesus, que é a verdade, instrui contra a verdade, expõe a mentira. Aqueles que querem sacrificar a verdade em favor da verdade, ali, ele vive somente os que adoram o Senhor, né? Como eu corrigi aqui, na realidade ele vive no crente que nasceu de novo, essa é a realidade, né? Se ele vai continuar, aí é uma questão de você sentir que tem alguma coisa faltando, né? Como eu já falei aqui, muitas vezes eu falei, meu Deus, está faltando alguma coisa em mim. Então João Batista, cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, né, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, ele expunha os pecados do povo judaico, né? E Pedro, cheio do Espírito Santo, como está lá em Atos 2:4, convencia os corações de 3.000 pecadores ao pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Está lá capítulo 2, versículo 37 e 41. Então esse trecho deixa bem claro que qualquer pregador ou igreja que não expõe publicamente o pecado, nem a responsabilidade do pecador, nem o conclama ao arrependimento e à retidão bíblica, não procede do Espírito Santo. Jesus amado. O que está sendo dito aqui, eu creio, porque comparou aqui com a pregação de Pedro, né? É que você chegar num culto e só não, Deus entende teu fraqueza, Deus sabe, você está largando aí teu marido, porque e vai por aí fora, né? Você está com 2 esposas, porque Deus vai botar o irmão na justiça e vai, não, irmãos, tem que expor o pecado mesmo, gostando ou não gostando. É aquela história, Deus, mas raramente Deus vai falar aquilo que você quer ouvir, raramente. Geralmente, irmão, quando se abre a palavra, Jeremias, irmão, pega lá Jeremias lá, Jeremias, olha só, Jeremias, tu vai fazer esse trabalho assim, 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 como sofreu misericórdia, mas olha só, tu vai falar o que eu mandar, hein?
Você não vai se deixar levar na conversa dele, não. Senão quem vai acertar a conta comigo é você. É daí pra cima, irmão. É daí pra cima. Aí você chega numa igreja bonita, toda aparelhada, etc. Tem tudo, não falta nada pra ninguém. Aí aquela musiquinha de fundo. Entra, sai igual comentou. Às vezes não sai pior. Não confronta pecado, não procede do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, é bem lembrado do Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Pô, irmão, o Espírito Santo não vai ficar fazendo elogio, não. É claro que ele consola, tá? Olha, você vai vencer. Ele fala, você vai vencer. Você vai sair dessa. Eu vou te ajudar, mas me obedece. Obedece a palavra. Irmãos. Não sei porque eu ouvi. Então, 1 Coríntios, né? 14, 24 e 25, declara explicitamente que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado do infiel. É o segredo do seu coração. Então, pela sua consequente convicção e pela sua salvação. Continuando o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então o Senhor Jesus se revela ao crente obediente mediante o Espírito Santo, que torna conhecida a presença pessoal de Jesus e com a pessoa que o ama. Como uma pessoa que o ama. O Espírito nos torna conscientes da presença do Senhor Jesus e da realidade do seu amor. Bênçãos e socorro. Essa é uma das suas missões principais. É mediante o Espírito Santo que Cristo vive no crente, que por essa razão deve expressar amor, adoração e dedicação a Deus. Quando o Senhor Jesus disse, virei a vós, dizia-o de verdade. Embora o Senhor Jesus subiu ao céu, enviou o Espírito Santo a viver nos crentes. E ter o Espírito Santo equivale a ter o próprio Senhor Jesus. Versículo 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Versículo 20, naquele dia conhecerei que eu estou em meu Pai e vós em mim, eu em vós. Como? Naquele dia conhecerei que eu estou em meu Pai, eu sou Jesus Cristo, está lá com o Pai, está lá no céu. E vós em mim, e eu em vós. Como? O Espírito Santo. Hoje a gente sabe disso, o Espírito Santo. Essa palavra aqui é o cumprimento da Obarai, Chuvidemés. Vai, Konasse Kerebácia, que neumacia res, do Condamanacheia, da Comanacia, Kamenecábia, Sebenácia, da promessa que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele está cumprindo. O Espírito Santo habita em nós. Coisa boa, irmãos. Então, aquele que tem os meus mandamentos, versículo 21, e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você vai guardar mandamento se você não lê Bíblia, irmão? Se você não lê o Evangelho, se você não lê o Novo Testamento, como é que tu vai ter mandamento de Senhor Jesus se você não conhece? Como é que você vai amar? De boca para fora. De boca para fora é fácil. Eu te amo. Tem uma passagem, não? Onde é que está? Eita, não sei nem onde está essa, Espírito Santo, mas eu vou ter que achar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aquele que me ama, guarda meus mandamentos. Sim, mas que me ama. Vamos ver. Não, não peca. Vamos lá. 1 João 3,6. 1 João 3,6. Vamos ver aqui onde é que está. Tá. 1 João 4,8. 1 João 4,8. Vamos ver. Isso aqui não era bem essa frase, não, mas vamos lá. Amemos uns aos outros, a caridade de Deus é qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Mas não é essa. Ah, tá. Aqui outra aqui forte, ó. Versículo tá aqui. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ei. Mas tem uma frase lá, irmãos, é 1 João, que é aquele que ama não peca, não comete pecado, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui se é. Agora tenho que achar, mano. Aquele que me ama, aquele que diz que me ama, guarda meus mandamentos. Isso aqui tá. Não comete pecados. Vamos ver se é esse aqui. Tem alguma passagem, é 1 João também. Eu já tinha visto. Vamos lá. 1 João 1, 8 a 10. Eu tenho certeza que 1 João. Lamento, irmãos, mas eu começar uma coisa, eu tenho que ir até o fim. Não posso parar, não. 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, também é forte, é assim. É forte. Tá. E também diz, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. E tem outra forte também. Aquele que diz, eu conheço a Jesus e não guardo seus mandamentos, é mentiroso. Mentiroso. Vamos lá, 4:20, eu acho que eu vi 4:20 ou 3:9, vamos lá. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Não pode pecar porque é nascido de Deus. Acho que achei. Qualquer que permanece nele, 3:6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Aqui eu tô falando de pecado, né? Aqueles repetitivos, aquele que a gente acha que está... Estão na graça. Aí pode sair fazendo. Então, está aqui. 1 João fala bastante a respeito disso, mas dando continuidade aqui. Então, vamos lá. Então, a pessoa que ama a Cristo e se esforça para guardar de modo correto os seus mandamentos, ele promete amor, graça, bênção, né, especiais e a presença dele. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? O Senhor Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vendo como é que é um grupo de pessoas que não é de qualquer maneira? Se alguém me ama, muito claro, guardará minha palavra. O que mais a gente conhece dentro vamos ser sinceros, irmão, no meio evangélico, estamos falando só do meio evangélico, o que mais a gente vê? Não conhece a palavra. Não conhece a palavra, de boas intenções, irmãos, o inferno está cheio. Isso não é bíblico não, mas se você for mexer direitinho aí, obrigado, Espírito Santo. Naquele dia, Senhor, eu fiz maravilha no teu nome, se você não te conheço, pode praticar iniquidade. Se conhecesse a palavra, né? Talvez não praticasse. Porque a palavra deixa claro, se tu cometer tal ato, tu não vai para o céu. Ninguém te coloca lá, muito menos eu. Acabou. É assim que o Senhor Jesus Cristo ensina. Às vezes assim um pouco, né? Mas é assim que eu tive que aprender, irmãos. Eu tive que aprender. O dia desse eu tomei uma exortação do Espírito Santo, pensando que eu estava bem. Uma exortada que eu... Obrigado. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amor, isso é zelo. Para quê? Melhorar mais ainda, irmão. Para fazer a obra de Deus. Não é para homem, não. Não é para homem, não. Não é para placa de igreja, não. Então, versículo 24. Quem não me ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. 25. Tenho-vos dito isso estando convosco. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quantas vezes eu já falei esse versículo, né, irmãos? Ele faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus disse. O que significa dizer isso? Eu tenho que ler. Como é que o Senhor Espírito Santo vai me fazer lembrar algo que eu não li? Eu mesmo vou ficar em dúvida, será que tem isso na Bíblia? Mas se eu li, eu vou com autoridade. Ele busca lembrar, isso aqui é uma promessa. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a promessa enviando o Espírito Santo, agora o Espírito Santo ele está fazendo a obra dele, que é o Senhor Jesus, presente em nós, como nós acabamos de ler agora há pouco. Né? Deus, eu e Deus em mim, eu e vocês. Né? Através do Espírito Santo. Então, o Consolador, identificado aqui como Espírito Santo para o crente do Novo Testamento, o aspecto mais importante do Espírito não é a sua grandeza e nem seu poder, mas a sua santidade. Tinha lido isso aqui ontem. Então, o Senhor Jesus prometeu aos discípulos que o Espírito Santo os ajudaria a recordar o que ele lhe ensinou. E ele faz isso de forma... Você tem que ter experiência com o Espírito Santo, irmão. Tem que ter. Não é tipo assim... Eu não sei, Espírito Santo, se isso é... Não, ele deixou bem claro, não é dom, não, é palavra. É cumprimento da palavra, nossa, que dom nada, é palavra. É o cumprimento e obediência à palavra, isso vem. Recalabachai como a Narébia, ô glória, bem, falou para mim, você lembra como é que foi difícil lá no início? Conforme você vai lendo, você vai desenvolvendo, você vai aprendendo, você vai se sentindo firme, irmãos. Essa é a verdade com relação ao assunto. Então, os discípulos foram testemunha da vida, dos ensinos do Senhor Jesus, e o Espírito Santo os ajudou a recordar sem omitir suas perspectivas individuais. Podemos confiar que os evangelhos narram muito bem o que o Senhor Jesus ensinou, né? Como nós vamos estar lendo aqui, 1 Coríntios 2, eu sei que já está longo, mas nós vamos terminar aqui hoje. Esse capítulo 14. 1 Coríntios 2, 9 até 14, nós vamos ler. O Espírito Santo pode nos ajudar da mesma maneira. Ao estudar a Bíblia, podemos confiar que ele plantará a verdade em nossa mente e vai nos convencer da vontade de Deus e nos recordará isso quando nos separarmos da verdade. Ou seja, HD, está aqui, ó. Mas onde é que está? Você pode até não guardar o capítulo, o versículo, mas tu guarda a palavra. Essa é a realidade. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante, diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, oh meu Deus. Mas Deus não a revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Oh, glória! Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Oh, meu Deus, vamos ter que ter líderes aí para ouvir isso. Não é com sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Oh, glória! Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele faz loucura. E não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glória, aleluia! Oh, glória! Continuando o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Então, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 a 7, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições, sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Oração, irmão.
Tem crente que esqueceu até como é que ora. Ação de graça, orar e agradecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Lembrando, bem claro, né, como durante um bom tempo eu pensei, que paz fosse ausência de conflito. Não é não, tá, irmão? Não é não. Paz, você está em paz o tempo todo, mesmo que tenha conflito, você está em paz. Todo mundo de cabeça, você está em paz. Jesus, né? Jesus lá no dormindo. Vou morrer! O barco lá para cima, lá. Não pode tirar nem minha soneca. Coisa ali, ele falou isso não, tá, irmão? Isso aqui é a vara cheia. Vou adorar a súbia. Não me pouca café, isso ele falou. Então, continuando o evangelho, oh, glória, que bom, Senhor, isso é gostoso, isso é muito bom. Continuando o evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Ouviste que vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lhe disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo e nada tem de mim. Então, apesar de que Satanás, o príncipe desse mundo, não pôde vencer o Senhor Jesus, como está lá em Mateus 4, tentou, muitas vezes teve a arrogância de tentá-lo. O poder de Satanás só existe porque Deus lhe permite atuar. Mas como o Senhor Jesus está livre do pecado, Satanás não tem autoridade sobre ele. Se obedecermos ao Senhor Jesus e nos alinharmos bem com os propósitos de Deus, Satanás não pode exercer autoridade sobre nós. Acabou, não pode. Por quê? Estamos em obediência. Ah, pecou aqui, pecou ali, errou, mas se arrependeu, voltou, limpou as vestes. Josué, Satanás falava, daí, vem cá, Josué, vamos trocar essas vestes aqui. Irmão, você tem temor. Você tem temor, não vai cometer. Não é mais. Uma vacilada aqui, outra ali, não tem como não escorregar, irmão. Vai. Os homens ali andaram com o Senhor Jesus Cristo. Como vacilar, irmão? Né? Não é um pecado, assim. Não vimos história de nenhum deles com negócio de mulher, etc. Mas teve aquelas escorregadas, né? Eu vou dar minha vida pelo Senhor, não vai dar nada, o galo vai cantar, tu vai sair correndo. Mas depois de se converter, olha só, mandando 3 anos com o Senhor Jesus, Pedro, hein? 3 anos, o outro chega lá, me chama a mamãe, mãe, fala, pede, Senhor, eu queria que deixasse dormir do teu lado quando o Senhor subir ao céu, minha senhora, não sabe o pedido. E fora as outras, eu não vou nem comentar aqui, obrigado, Espírito Santo. E como eu começo a me dar alegria, assim, e é isso que eu quero passar para o povo. Porque o Senhor me dá essa alegria exatamente mostrando que qualquer um pode ter. É por isso que o Senhor me dá essa alegria, né? De falar da tua palavra com alegria, né? Não tem nenhum peso, como o Senhor me orienta. Obrigado, Espírito Santo. Mesmo sendo um pecador, essa é a realidade, mas que não tem prazer no pecado, tá? Separar isso aí, irmão. Versículo 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me mandou. Levantai, vamos-nos daqui. Então terminamos aqui demorou, mas terminamos o Evangelho de João, capítulo 14, mas no 15 vamos continuar falando do Espírito Santo, não parou não, tem muita coisa para falar do baixo, porque ele não fala dele mesmo, irmão. Acabou, está lá escrito. O Senhor Jesus falou, ele não falará de si mesmo, ele vai me glorificar. Opa, peraí. Então tem que ter porta-vozes. Obrigado, Senhor. Amém, Tchomanai, comando aí, merece, fortaleça esse pequeno aprisco, ajuda, anima, Senhor meu Deus, que não seja, Senhor meu Deus, uma palavra para deixar ninguém para baixo, não, mas a exortação é necessária muitas vezes, porque o Senhor me exorta, Senhor. O Senhor me exorta, não vai, que bem, cara, se eu me humilho, Senhor, aí o Senhor, eu me humilho na tua presença, o Senhor me merece, que ele merece, glória. Assim também, Senhor, é com cada um que se humilha, Senhor, mas que precisa melhorar aqui, quando vem, Senhor, as afrontas, quando vem
Senhor, as adversidades não é para murmurar, mas é uma oportunidade de crescer. Claro que nos pega às vezes assim desprevenido, mas é só levar o tempo. É que recebe, quem nem é cabe, peraí, adversidade que eu vou ali orar. Não, e colaba, seu Espírito Santo que habita em nós, na mesma hora já não responda, fica quieto, vai buscar. É precioso, alabachuda, alabaca. Oh, Deus, ajuda, Senhor, esse pequeno aprisco, Senhor, a crescer. Tira todo tipo de seta, de dado, de fraqueza, de pecado. Senhor, meu Deus, de todo tipo de lascívia. Todo tipo, Senhor, meu Deus, de tentação. Põe por terra, Senhor. E dá a liberdade para o teu povo poder te adorar, ó Deus, com mais intensidade, com mais vontade. Estende as tuas misericórdias sobre a casa de cada um, abençoa, fortaleça, guarda, livra do mal, guarda, Senhor meu Deus, em todos os lugares que for tua serva, teus servos, Senhor meu Deus, e esses que estão aqui no pequeno aprisco, e abençoa, e que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através desse vídeo, testifica os corações. Eu te agradeço, muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém.